Hello, amigos! Estamos eu aqui, Jordana e Letícia, no nosso quarto episódio da série do livro. O Temor do Sábio. Exatamente. Letícia, você tem algum comentário pra fazer antes da gente começar a narrativa em si? Hoje, não. Então, ótimo. Mas a gente, só pra falar, eu gosto de falar no começo do capítulo, que a gente vai falar no próximo episódio dos capítulos 26 ao 33. E esse episódio a gente vai falar dos capítulos 20 ao 25. Certo? Certo. Então vamos direto pra narrativa. Bora lá. Capítulo 20. Então, só para fazer uma retrospectiva breve, tava Colt e a Dena conversando e ela se queixando de que Ambrose tinha roubado o seu anel. Ok, então no capítulo 20, a gente encontra, cujo nome, inclusive, do capítulo é muito interessante, que é o Vento Caprichoso. Que é como se fosse o vento, fosse um personagem. Exatamente. Ele interfere como um ser vivo ali dentro. Ele empurra, ele puxa, ele empurra a janela, ele impede que pega outro caminho. Então ele é tipo assim... Ele é um agente realmente ativo da história nesse momento. Exatamente. Quando ele aparece, ele muda a trajetória, né, do capítulo. Exatamente. Então tá lá o Pônei Dourado. No Pônei Dourado está a Colt, que é a hospedaria em que fica Ambrose. É uma hospedaria muito chique, realmente, muito rica, assim, que só os mais nobres conseguiam se hospedar por lá. Sim, é uma hospedaria, a melhor hospedaria da universidade. Exatamente. Então, não fica em Inri, fica na universidade. E está lá Colt e o Will e o Sim, que eles estão lá numa tramóia para resgatar o anel da Dena de volta. Sim. E então tá lá o Colt usando Já em cima dos telhados. Exatamente, ali. usando seu conhecimento da cidade de Tarbean, né? Em cima dos telhados. Tá ainda o Will e o Sim na retaguarda, meio que vigiando quando o Ambrose sairia, porque eles tinham escrito com a caligrafia de Will, que pra eles era a caligrafia mais feminina, e escrito, vamos nos encontrar pra beber, alguma coisa assim. Um bilhetinho de uma provável donzela pedindo pra se encontrar em Inri com o Ambrose. E aí foi esse o plano. Exatamente. Atrair o Ambrose pra Inri, Colt entra no quarto de Ambrose, pega o anel de Dena e sai sem ser visto. Esse era o plano. Sem ser visto e sem deixar vestígios. Ele Exatamente. assumiria que, portanto, teria perdido o anel e nada mais. Só que não foi bem assim que aconteceu. Tava lá Colt andando pelos telhados. Quando ele vai... O Ambrose sai e ele vai tentar arrombar, de fato, a janela. E o engraçado é que tudo isso com comunicação por simpatia, né? Sim. Um gravetinho no bolso direito, um no bolso esquerdo. E aí, cada gravetinho de cada bolso era um do Will e um do Simon. Pra avisar quando o Ambrose sairia e quando o Ambrose voltaria, né? Exatamente. E aí deu o sinalzinho, tipo, Ambrose saiu. Pode ir. Só que ele, em cima do telhado, ele enfrentou um pouco de dificuldade. Foi até engraçado, porque uma das coisas que ele viu lá e passou sem ser percebido foi uma homenagem, aparentemente, né? Sim, o que a gente vê... E é tão engraçado, porque ele vê aquela cena como uma provável forma dele aprender coisas, né? Sim. E aí a gente vê o tanto que o lado... Não sei se o lado... Até às vezes o lado romântico dele, mas o lado sexual dele também ele é pouco desenvolvido. Exatamente. Então ele passa por lá e aí ele vai tentar arrombar a janela de Ambrose. E é engraçado que nessa primeira... Ele falou assim, bom, será que eu pego esse caminho? Não. Eu vou tentar outro caminho. Aí na hora que ele tenta o caminho, o vento sopra de um jeito que faz com que ele desista de seguir o plano. Então ele vai pro plano, tipo assim, não, eu vou ir passar por essa janela aqui mesmo. Sim, tava numa noite de outono com muito vento, muito vento, assim, sabe? Sim. Então, meio que o vento, a gente percebe que determinou o caminho e as escolhas e o destino dele nessa noite. Então, tá. Aí ele vai tentar realmente abrir lá a janela dos aposentos de Ambrose.
Só que tinha muito cadeado, muitas coisas assim, porque pelo que parece, Ambrose era meio obcecado, quase noiado com a ideia de ser arrombado, né? Então ele destranca um cadeado, depois ele vai tentar abrir a janela e ele quase cai, mas aí ele fala, o vento me salvou. Porque o vento meio que empurrou ele, que ele tava quase pra frente, que ele tava quase caindo 4,5 metros e meio abaixo, de pura escuridão, mas o vento meio que empurrou ele pra dentro do quarto. Do quarto. Tá. E ele ali cai. E aí o vento empurra a janela e fecha a janela. Exatamente, o vento empurra a janela e fecha ela bruscamente. Mas ele não se importou muito nesse momento. Ele começou a procurar o anel. Achou que seria fácil, né? Sim. Isso aqui pro Ambrose é tipo... Por que eles esconderiam um anel desse tipo, né? Deve estar super largado em algum lugarzinho aí. E não, foi isso, né? Não. Inclusive, ele aventou até a possibilidade de fazer algumas travessuras, de roubar algum dinheiro dele, mas ele pensou, qualquer coisa que eu roube aqui e eu tente revender, vão saber quem roubou ele, né? Então, exatamente. Ele não queria deixar traços. O que é muito interessante, porque o Patrick, ele é muito lógico. Então, assim, ele tá explicando pra gente. Poxa, o Cole tá sempre em dificuldade financeira nos capítulos. Por que ele só não rouba as pessoas? Tem cheio de gente rica. Lá em Tarbean nem tinha esse tanto de gente rica, assim, por metro quadrado. Por que ele não faz isso? Bom, ele não faz isso porque é muito fácil pegar a joia e tentar revender. É muito difícil tentar revender joias numa cidade tão pequena quanto a universidade. E é engraçado isso ser o limitador da conduta dele, né? E não propriamente a moral que ele... Não, eu acho que sim, ele tem moral, sim. Sim, mas essa questão dessa moral, talvez, de roubar alguma pessoa tóxica, que nem o Ambrose, meio que foi já flexibilizada no período que ele estava em Tarbean. Não, com certeza. Mas enfim, aí ele de repente percebe que os gravetinhos lá estavam doidos, né? Ambrose estava voltando. Rapidamente, não foi nem 20 minutos. Exatamente. E aí, quando ele vai tentar abrir a janela, ele percebe que ela estava travada. Quando ele olha mais atentamente, ele percebe que tinha uns signos de siglística fechando-a. Ou seja, ele então induziu que, na verdade, fosse um sistema de alarme baseado em siglística que alertou o Ambrose que tinham invadido o quarto dele. Sim. Aí ele pensou, não, então é só tirar mesmo essas runas aqui raspar elas, que elas perdem o poder e eu vazo. Mas ele pensaria. Aí ele pensou ao mesmo tempo, mas isso vai entregar quem eu sou, quem eu poderia ser. Ou pelo menos, exatamente, vai reduzir muito o número de pessoas que poderia ter invadido o quarto dele, né? Não seria apenas um ladrão comum, seria alguém da universidade. Só que ao mesmo tempo que ele pensa isso, Ambrose já começa a bater na porta. Exatamente. Tipo, desesperador. Então, o que ele faz? Ele vai e acaba forçando a janela mesmo com... Ele viu que ele não podia quebrar, tipo assim, arranhar aquela siglística. Aí ele fala, se eu não posso arranhar, eu tenho que compreender a siglística. Então ele concentra e ele consegue anular a siglística através de uma através do alar dele. Ah, que legal. Então aí ele fala, eu dividi a minha mente em 3 partes e desvendei a siglística. E aí ele meio que neutralizou a siglística da janela e ele conseguiu sair. Só que até aí ele conseguiria fazer uma escapada, tipo assim, uma fuga tranquila. Mas aí vem o vento e empurra o Cole. O vento caprichoso, novamente. Empurra ele de 4,5 metros. Ah, não. O vento, ele faz com que uma telha venha no cotovelo dele. Na verdade, o vento soprou, pegando a janela aberta e jogando-a contra a cabeça dele. Ah, foi isso mesmo. O que precipitou sua queda. E depois que ele caiu, de fato, veio uma janela, uma telha de barro e caiu no cotovelo dele. Mas isso quando ele já estava no chão. Ele caiu de joelhos, então os tipo joelhos dele petecaram tanto. Exatamente. Mas assim, uma coisa que a gente percebe, a gente vai perceber mais à frente no capítulo, que ele não se machucou tanto quanto qualquer outra pessoa se machucaria caindo de um prédio de 4,5 metros. Tipo, ele vai pra Anchors, corre como se nunca, né? Corre como um doido. Sim. Vai pra Anchors, pega o caminho alternativo
E ainda sobe as telhas da Anchor, Exatamente. cambaleando, mas ele sobe todo machucado até o quarto. E aí o Will e o Sim aparecem. E aí o Will fala justamente isso. Ele fala, quem mais conseguiria sair de um telhado e acabar sem nada além de uns arranhões? E, inclusive, o coach até tenta desmerecer essa frase, mas ele, no fundo, sabia que isso era meio bizarro, assim, né? Exatamente, ele fala, normalmente uma queda desse tanto ia machucar muitas pessoas. Sim. E aí entra naquele trem de novo, será que eu tô forçando a barra? Será que a gente tá forçando a barra em comparar ele com não acho, o não. Taborlin? Ou realmente ele se machuca pouco mesmo? Sim. O que que significa? Isso foi escrito ativamente pelo Patrick, né? Então não é uma coisa que a gente possa deixar passar. Tanto isso quanto o olho dele, né? Sim. Que a gente vai ver mais pra frente. E aí que o Sim sugere, vamos à Iática, né? Você tá machucado, tem que ir pra lá. Fala assim, você tá doido? Todo mundo deve estar sabendo já que o Ambrose teve o quarto arrombado e eles estão à procura de qualquer pessoa que tenha machucados com esse perfil. Então não podemos ir pra lá. Então, o Sim mesmo, que fez a sutura do cotovelo dele, que tinha um machucado de mais ou menos uns 5 centímetros. O Will, ele tinha aversão a sangue. Então, na verdade, foi o Sim mesmo. Que fez esse curativo, fez essa sutura, orientado mesmo pelo coach. Tem uma parte que ele fala assim, no final eles falam assim, não, então vamos combinar o que que a gente tava fazendo, né? Aí eles falam assim, nossa, mas que história sem graça. Ele falou assim, tipo, as mentiras simples são sempre as melhores. Sim. E aí, tipo, a gente para e pensa, olha, pra gente saber que ele não tá mentindo nessa história, o coach, né, lá na pousada Marco do Percurso, só na hora que ele for conhecer o Bash. Sim. Pra gente saber. Porque aí o Bash vai falar, mas não foi assim mesmo, não. Ou às vezes, não, foi realmente assim. Sim. Só assim pra gente ver se ele não tá jogando mentirazinhas, né? Sim. Então eles meio que combinaram um álibi deles. E aí tem um. Eu gostei, só um parênteses, eu gostei muito desses capítulos, porque meio que aprofunda a relação de coach mesmo com o Will e o Sim. Exatamente. Eles ficaram mais humanos, eu senti. Não, eu acredito que não só com eles, por exemplo, mais pra frente a gente vai ver que a Mola ajudou, que a Feyla tá ajudando ele, Sim. que a Auri ajudou ele. Sim. Então a gente tá vendo uma amizade ali. Tipo assim, ele dando. Realmente, ele joga um tom de amizade ali. Coach não tá sozinho. Exatamente. Quote, sei lá, fala. Que a Jordana fala coach. E aí eu fico tipo assim, a Jordana não é coach? Mas esse é o 10º episódio que ela briga comigo. Mas enfim. E uma coisa que eu gostei muito, que o Will, ele é uma pessoa, assim, muito centrada, muito reflexiva, muito, tipo, cheia de pormenores mesmo, né? Aí ele vai e censura o coach por ele ter voltado a mexer com o Ambrose. Aí ele vai e fala, você se dá conta de ter ido muito além dos seus limites no que diz respeito a essa tal Dena, não é? Realmente. E realmente, Dena é um fator que desequilibra mesmo esse senso de ponderação do coach, que já não é lá muitas coisas. Exatamente. E aí acaba o capítulo 20, a gente começa o capítulo 21, peças avulsas. Então tá lá, né, coach, ele acorda cedo, vai à oficiaria, porque afinal de contas ele tinha que ganhar seu dinheiro para pagar as dívidas de Devi, para pagar a taxa da próxima taxa escolar, né? Basil, que era inclusive um aluno que entrou na mesma época que coach, tava na parte do almoforixado. E aí ele vai e fala, olha, eu não posso liberar tais equipamentos para você, tais materiais, porque tem aqui um adendo no seu nome que eu não posso te liberar antes de você ir falar com o Kilvin. Aí ele falou, ai, que porcaria, mais essa, né? Aí o Basil fala pra ele, olha, aquela menina, aquela jovenzinha que loira, de um capuz azul, que tá falando que um rapaz ruivo lhe deu um artefato, está de volta. Então, talvez, realmente, ele esteja te chamando por conta dela. E ele fica tipo assim, olha, ela não chegou a entrar aqui, dessa vez não, ela fica rondando o lado de fora daqui. Mas assim, se ela chegar a aparecer, eu vou ter que falar pro Kilvin que ela veio, né? Ele, não, eu entendo e tal. E aí o Vai e o Quoth vai pra oficiaria. Vai pro gabinete do Kilvin, mais especificamente. Ele entra na oficiaria, acha engraçado que ele vê a luzinha estranha, né? Aquela luz.
E aí ele fala, nossa, meu Deus, será que é alguma lâmpada do Kilvin que apagou? Tomara que não seja uma lâmpada dele que apagou, porque ele fica super de mau humor quando alguma delas se apaga. Sim. E aí ele, não, é só a luz do sol mesmo, que tá diferente, porque eu venho aqui em horários geralmente mais Mais tarde. noturnos, exatamente. E aí ele vai pra salinha do Kilvin. Uhum. E lá na salinha do Kilvin, no gabinete do Kilvin, tinha uma fornalha ligada, porque tava lá o Kilvin realmente mexendo com vidro. E só uma curiosidade, assim, que eu e Letícia assistimos uma série na Netflix que fala sobre soprar vidros. Chama Blow assim. Up. Blow Up. É uma competição de, tipo, assopradores. Desses pessoas que fazem vidro... Artesanal mesmo, Exatamente. que sopra eles. E eu acho que foi muito enriquecedor pra gente imaginar esse momento aqui. Porque é exatamente assim, eles sopram mesmo. Sim. Tipo, eles tiram o material do vidro muito quente. Meio e aí, vermelho mesmo. Pra moldar, eles ficam soprando o vidro. É muito legal. E aí, tanto é que ele pede ajuda pra o Colt. Com fole lá. Uhum. Exatamente. E aí eles começam a se engajam nessa atividade, até que por fim o vidro se quebra, se parte todo no chão. E é muito engraçado porque o Kilvin fica muito puto da vida e ele começa a praguejar palavras em Ciaro. Uma dessas palavras é Kaemet Brevetan Aerin, que quer dizer merda na barba de Deus. O que a gente infere realmente, com base no que já foi dito, é que Kaemet é merda, Brevetan é barba e Deus é Aerin. É. Né? Uhum. Só uma curiosidade. E Coach é desgraça, né? E que ele já Coach é tinha falado de desgraça. Coach também. Dá pra inferir que Kraemet é merda, porque no capítulo do Vento Caprichoso, o Will fala Kraim. Aí dá pra entender que é alguma coisa ruim mesmo. E o Aerin, porque tá em letra maiúscula no meio da frase. Então Sim. seria Deus mesmo, né? E aqui eu quero deixar um parênteses que eu pretendo fazer, tanto no podcast quanto no Twitter, alguma coisa sobre as línguas que apareceram já. Então, as línguas que já apareceram, coisas que se repetiram, que são muito interessantes. Tem muita coisa aí que a gente passa o olho, acha que é uma língua estranha e tal, mas ali o livro, vocês sabem, o Patrick não deixa ali à toa. Sim. Real, de verdade. Depois que o vidro se espatifa no chão, O Costo já tava, tipo, totalmente suado, esgotado. fatigado. E ele começa meio que a se sentir com muito mal-estar, muito calor, como se ele tivesse, tipo assim... Passando mal mesmo. Exatamente, passando mal. Ele falou, Kilvin, eu posso abrir a porta? Mas antes disso ainda, Foi mesmo. o Kilvin começa a listar os itens produzidos por Coach no último período. E eram todos itens simples e de fácil retorno financeiro. Sim. E o Kilvin estava um pouco decepcionado com isso, porque ele falava, cara, você é relar. Você tem que fazer coisas mais ambiciosas, coisas à sua altura. E eu espero coisas de você. Tipo assim, até Exatamente. porque ele não é qualquer relar, parece, né? Aí, ele meio que exige de Coach que ele faça um trabalho inteligente mesmo. E Coach fala, olha, eu fiz 10 já lamparinas de tal jeito. Se eu fizer a 11ª, eu vou me borrar, né? De tanto tédio. Aí o Kilvin fica todo satisfeito, assim, fala assim, não, então tá, então eu espero de você grandes trabalhos. O que você quer de mim? Aí Não, meio que Coach concorda, assim, na verdade estou confundindo com o capítulo mais à frente. Só que em seguida, Coach começa a passar mal, pede pra abrir a porta e desmaia. Desmaia, exatamente. E acorda na iátrica, Nu, com a mola ao lado. ao né? lado. E aí essa cena foi muito legal. Nossa porque a mola Senhora. é ótima. A mola é muito ácida, eu adoro a mola. Ela, tipo assim, ela já é uma elf, então ela não é qualquer, ela já é, tipo assim, o topo da escada do arcano, Sim. sem ser o arcanista pleno, né? Sim. E, tipo assim, ele fala assim, o que aconteceu? Você passou mal na sala do Kilvin, e ele veio, assim, carregando você da oficiaria até a iátrica. Foi um choque pra todo mundo ficou bem impressionado. Foi muito comovente, tive que enxotá-lo. Exatamente. E aí E aí o coach vai e fala, então eu tive exaustão térmica? Aí ela fala, esse foi meu primeiro diagnóstico, mas depois de ver seus ferimentos, né, concluí que se tratava de um caso agudo de pular de uma janela ontem à noite. E aí, tipo assim, nossa, foi muito bom. E ela fala... E aí ele fica super preocupado. Ele falou, mais alguém tava aqui? Mais alguém sabe? Ela, não.
Mas saiba você que o Arrow, ele mandou avisar que qualquer pessoa que chegasse aqui com um ferimento estranho, Suspeito, né? que ele fosse chamado, porque segundo o Ambrose, a pessoa que invadiu o quarto dele roubou várias coisas significantes, tipo um anel da mãe dele. Ele falou, isso é um Sim. absurdo, eu não roubei nada. Aí fala assim, uai, você não vai nem tentar fingir defender. que você não fez isso? Aí fala assim, olha, eu não vou insultar a sua inteligência. Eu, Sim. de fato, entrei nos aposentos do Ambrose, mas eu não roubei nada. Inclusive, eu fiz isso pra ajudar um amigo. E a Mola meio que acredita, porque ela fala, não, eu sei que você tem uma tendência realmente a ajudar de maneira, assim, quase perigosa seus amigos, tal como você fez com Feyla. Aí o coach fala, não, mas qualquer pessoa na situação que eu tava ajudaria a Feyla, porque senão ela ia morrer, né? Ela falou assim, não, acredite, não é qualquer pessoa. Exatamente, o que foi bem legal essa interação, Sim. né? E aí, logo chega o Will e o Sim bate na porta. Eu sim, é muito bom, O velho. Samuel é muito bom mesmo. Ele é muito bocudo. Sim, aí ele entra lá e aí a Mola enfia um termômetro na boca do coach e fala assim, vê se você fica calado pelo menos uma vez na vida pra medir sua temperatura, né? Exatamente. Aí o Sim se aproveita e ele fala uma frase muito engraçada. Ele fala assim, soubemos que o Kilvin te levou pra um lugar privado e lhe mostrou uma coisa que o fez desmaiar, feito uma mulherzinha. É porque ele se aproveitou que o Cole tava Não calado. podia não falar, né? E aí, a Mola, muito inteligente, já infere que os dois estavam com o Cole, né? Tava Sim. apoiando o Cole, né? Aí, nessa hora, gente, o Will também, ele foi, tipo assim, super Discreto mesmo. discreto e lógico também, Sim. tipo, das coisas. Mas o Sim não. O O Sim Sim não. falou. Ele acaba soltando o motivo da invasão. Só que de maneira meio distorcida, assim, da invasão dos aposentos do coach, né? Sugerindo de fato que poderia ter havido um roubo envolvido, né? Um interesse de roubo. Não foi isso. Ele fala, o coach foi tentar impressionar uma mulher que gosta do outro lado do rio, pegando alguma coisa. Não, ele foi buscar o anel pra amada dele. Exatamente. E aí ele fala o seguinte, que o Ambrose fala assim, não, é que o Ambrose pegou o anel Exatamente, mas o que acontece? Ele primeiro fala de maneira distorcida, depois a Mola fica enraivecida com o coach, fala assim, então você meio que fez isso, né, Por que você não me contou a verdade? A gente sabe que o Ambrose, ele é meio nojento com as mulheres. Ela fala isso, Não, mas depois, num outro momento. Mas no fim, ela acaba falando isso mesmo, e aí o coach, o Sim meio que abre o jogo, assim, pra situação, falando que isso que tinha acontecido. Sim, aí o Will fala, tipo, não, para de discutir com o Cole, olha pros olhos dele. O Will fala isso. O que você viu? O que foi a primeira coisa que você olhou quando ele chegou aqui desacordado? Ela, os olhos dele. Eu vi os olhos dele. E agora, olha pros olhos dele. Não, realmente, os olhos dele tá escuro. Ele falou, então não briga. Exatamente, não briga com ele nesses quando momentos. ele tá com os olhos escuros. Não discuta com ele quando seus olhos ficam escuros desse jeito. Ele fala que fica parecendo um cachorro arrepiado, prestes a morder. Aí, por fim, todos param um pouco, assim, e ela acha isso meio peculiar, porque isso não é uma coisa normal de se acontecer com humanos, né? Mas depois, conversa vai, conversa vem, Mola critica a sutura de Sim, fala, nossa, essa sutura no cotovelo tá uma bagunça. Aí o Will faz uma ponderação assim, olha, foi o melhor que a gente pôde fazer nas condições pouco ideais que tinham pra ajudar um amigo. Sim. E a Mola fica meio sem graça, se desculpa, e o Sim se aproveita. Muito malinha, né? E se aproveita e chama ela pra almoçar um outro dia. Sim. Enfim, Mola... E ela promete não falar do ocorrido pra ninguém. Ela oculta isso mesmo, refez as suturas, faz umas orientações. E assim acaba o capítulo 21, começa o capítulo 22, Escape. Sim. Basicamente, o capítulo 22 é a aula do Exadal. Exadal agora estava ensinando para os meninos simpatia especializada, que coach falava que era entediante porque tinha que ter cálculos bastante complexos, que tinham que saber de maneira quase intuitiva mesmo. Que tinha que ter muito realmente foco e controle. Sim, sutileza, foco e controle. Porque para fazer uma conexão com uma coisa que você estava vendo era fácil. Para fazer uma conexão às escuras, com vários objetos semelhantes à volta, era mais difícil. E às vezes não saber como essa coisa é, por exemplo, você acendeu uma vela longe, às vezes você acendeu uma vela que você nunca viu, é mais difícil ainda.
Ele diz que é quase como fazer malabarismo às escuras. Sim, exatamente. E aí, mas ele fala que assim, que mesmo assim, começou a ficar tedioso, mas o Elke Sadal, como um professor excelente que ele já falou assim, ele pega aquele tédio e já, tipo, vê que a turma tá ficando em tédio e já coloca as competições. E aí, de qualquer forma, o Quoth ainda, tipo assim, arrasa muito, muito mesmo. E eles comentam até o nome do capítulo Escape. Escape, do transbordamento de energia, que eles tinham até conversado com isso com a Dena, né? Que é o transbordamento tálmico, para onde vai a energia que não se aproveita. Exatamente. E aí ele fala que a energia, quando ela não é uma conexão simpática pura, 100%, volta energia para o simpatista, volta energia para os objetos que ele está tentando ligar. E vai energia para o ar também. E aí ele fala que isso é muito perigoso, porque quando volta energia para o simpatista, geralmente pode causar até, tipo assim, superaquecimento. Ele fala assim, que o Elke Sedal falava que uma vez por semestre, uma vez por período letivo, um aluno delirava de febre. Sim. E já teve um que se torrou por dentro. Se cozinhou por dentro. Sim. E aí, meio que de maneira análoga que eu imaginei isso, foi tipo o carregador do celular. Sim. Quando ele foi bem interessante. não tá funcionando. A parte, o plugzinho que fica na tomada, quando o carregador tá ruim, o celular tá ruim, sei lá, quando a conexão não tá muito boa entre os dois. Ele esquenta, verdade. O plugzinho esquenta pra caramba. Tipo, a gente fica até com medo de pegar fogo. Foi muito boa. Então, realmente, é o aluno lá tentando fazer uma conexão ruim que acaba se voltando pra ele. E aí ele fala que mesmo depois de estar exausto, mesmo depois de ter caído do telhado, mesmo depois de ter feito aquele trem lá que ele tava, térmica. ele conseguia ganhar de todo mundo. Uhum. Ele falou assim, eu consegui partir ao meio um rei num baralho rei, todo, tipo sim. assim. E aí ele fala deixando o resto intacto mesmo. Exatamente. E aí a gente tem acesso ao segundo nome dele, que é o Quoth o Arcano, que ele é muito bom, que o alar dele era tão poderoso que parecia uma lâmina de ácido de Hamston. Exatamente. Que não é a primeira vez que aparece no livro. Uhum. Lâmina de ácido de Hamston aparece... Na hospedaria, marco do percurso mesmo, não é? Aparece numa conversa que o Helix tem com o Gris. Quando o Gris estava todo assim querendo judiar do Quoth, sabe? Uhum. E o Helix fala, fale para que você é um instrumento em minhas mãos. E aí ele fala assim que a voz do Helix foi como uma barra de aço de Hamston. Então, tipo assim, a Hamston é uma coisa muito robusta. É muito forte. Esse a tipo barra de de aço, Hamston. E, enfim, é isso que eu queria falar. Teve outros locais que apareceu, outros mais dois, mas não tão significativo quanto esse. Aí, quando acaba todos esses exercícios e coach tá lá com o Dal conversando, ele tem calafrios. E aí ele fala, mas tudo bem, você tá me parecendo meio esgotado mesmo, né? Aí o Dal fala que... Aí o coach fala, eu tive uma exaustão térmica mais cedo, passei na iática. Aí o Del meio que adverte ele por duelar em condições pouco ideais, né? Estando esgotado realmente fisicamente. E aí, quando inclusive nessa palavra esgotado, que é na verdade coach que nomeia ela, né? O Dal fala, você realmente tem um dom com as palavras. Talvez por isso o Elodin tenha convocado realmente para sua classe, né? Para a classe dele. Aí ele pergunta, e como é por sinal? E eu percebo que realmente o Elodin é uma figura tão absurda, tão estranha, que até os outros professores têm curiosidade para saber como ele se comporta. Sim, eu tenho essa sensação também. Aí o Dal pergunta, inclusive, como é que estão as aulas lá? Aí o coach fala, bem, não tão bem, parece que eu não tô aprendendo muita coisa. A última aula foi pra diferenciar o nu do... Despido. Tipo uma coisa assim, Eu sinto que eu não tô aprendendo nada lá, nada muito prático, realmente. Aí e ele vai e pergunta pro Dal, Exadal, né, se realmente ele conseguia nomear alguma coisa. Ele fala assim, não, eu consigo. Nossa, na verdade não. Não, ele falou que conseguia, mas aí quando ele perguntou... Quais são os nomes que você sabe? Quais são os nomes? Aí ele falava, olha, isso não é muito de bom tom se perguntar. E foi muito legal isso. É muito indelicado, porque em tempos antigos, isso meio que demonstrava as forças e as fraquezas que cada um tinha, a capacidade...
potencial oponente, né? O Exatamente. que demonstrava uma fase arcanista meio sombria, né? Do tipo assim, o arcanista usava aquele poder Contra o contra o outro arcanista. arcanista. E aí ele falou que conhecia o nome do fogo. E Além outros... de... E outro, um nome. Aham. Aí ele falou, nossa, só 2? Ai, foi muito engraçado. Aí ele falou, uai, quantos você conhece, meu amor? Aí E ele fala, tipo assim, não, mas 2 é um tanto bom. Tipo assim, o Elodin falava que antigamente as pessoas sabiam mais nomes, mas hoje em dia, tipo assim, a sensação que dá é que, tá bom, parece que saber 2 nomes já tá suficiente. já tá, tipo, passando de bom. Porque a maioria não conhece nenhum, né? E aí ele falou assim, qual é o nome que você conhece? O nome do fogo. Eu falei assim, me mostra, deixa eu ver, né? Aí ele vai cochicha uma coisa assim que meio que o coach ouviu como fogo. E aí o fogo, de repente, brota lá umas labaredazinhas, né? Assim, não, é só isso? O nome do fogo é fogo? Eu assim, mas eu não falei fogo. Eu falei de uma outra forma, só que você meio que interpretou dessa forma como se fosse preenchendo o vazio Sim. dessas palavras. Aí o coach fala, meio que a mente adormecida que o Elodin fala. Aí o Exadal meio que deu de ombros, assim. Mente adormecida? Pode ser, né? O Elodin é melhor pra explicar as coisas. Eu só trabalho aqui. Assim, não, e aí em outro momento ele fala, mas isso pra mim é besteira. Porque o que é o fogo pra mim? O fogo não se passa de uma reação química exotérmica. Então, tipo assim, que besteira, é só conectar uma coisa a outra. Aí o Elodin, o Exadal fala, não, mas pra você fazer fogo com simpatia, você precisa de uma fonte. Aí ele vai, enfia a mão dentro do fogo e fala. Enfia a mão dentro do fogo, pega lá, sai sem nenhum machucado e fala. Os nomes refletem a verdadeira compreensão de algo. Quando você realmente compreende uma coisa, exerce poder sobre ela. Sim. Aí o coach fala, what the fuck, explica melhor. E aí ele fala essa frase, meu filho, eu só trabalho aqui. Exatamente, o Elodin é que é melhor pra explicar essas coisas. Por isso que o Elodin às vezes é tão doido, porque não é uma coisa fácil de se explicar, né? Tem que ser, tipo, muito malucão pra explicar esse tipo de coisa. E aí ele pega e vai pra Inri, pra Eólica, buscar a Dena. E ele acaba não achando a Dena, encontra o Tripe. E o Tripe, ele começa a conversar sobre convidar o Quoth pra ir tocar na sua casa, pra várias pessoas, que ele morre de vontade de exibir o Quoth, o talento do Quoth. E que ele promete, não, eu vou encontrar um mecenas pra você, eu prometo, eu juro. E aí o Quoth, ele reflete um pouco, né, sobre o quanto ele ainda não tá preparado pra ir tocar. Por mais que ele às vezes tenha talento, ele não tem nem roupas pra participar de um evento como esse. Mas ele não deixa de ser educado com o Tripe, né? Tipo assim, não, eu vou sim, eu prometo. As coisas estão mais pesadas na universidade por agora, mas eu vou dar um jeito sim. E aí ele aproveita pra conversar sobre o Mestre Freixo indiretamente com a Dena. É engraçado que, inclusive, ele concorda por insistência do Deoki, que tava atrás do Trap, tipo, aceita esse negócio logo, menino. Você percebeu isso? Não percebi não. E falou assim, tipo, ele aceita, balançando a cabeça veementemente, assim. Aí depois que ele foi aceitar. Continua. E aí ele vai falar, tipo, não, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você conhece muito os mecenas por essas redondezas, né? Ele, eu posso falar que eu conheço sim, né? Conheço vários mecenas por aqui. E aí ele pega e fala, eu tô com uma amiga e ela tem um mecenas muito peculiar, ele não fala o nome verdadeiro pra ela, eles não se encontram no mesmo lugar 2 vezes, desaparecem por meses. Sim. E aí ele queria saber como que ele achava disso, se ele já tinha ouvido falar. Ele falou, olha, é bem suspeito, bem suspeito. Existem alguns mecenas que são discretos, e eles geralmente gostam de exibir, tipo, de surpresa os seus achados, mas realmente esse cara tá muito, muito diferente. Ou ele realmente é suspeito, ou ele tá fazendo algum tipo de brincadeira meio que de mau gosto com ela. E é super perigoso. Fala pra ela ficar esperta, porque existem casos horríveis, tipo assim, meio assustadores de mecenas que trai, mecenas que faz coisas se aproveitam realmente das pessoas, mais como um pedaço de carne mesmo, do que como músicos, né? Enfim. Aí, passando dessa parte, tava lá a coach voltando de Inri pra universidade. Sim. Tá andando
quando de repente ele começa a sentir um calor muito intenso. Ele achou que fosse do cotovelo machucado, mas depois ele percebeu que não era. E esse calor foi agigantando dentro caminhando, dele. né? Foi caminhando no corpo. Como se realmente fosse um fogo dentro dele que não tivesse local pra sair. Exatamente. E ele, desesperado, pulou no rio, inclusive, aquele rio famoso, que é o rio Omete. Arrancou a blusa, arrancou as botas, pulou lá dentro, o povo ficou vendo ele, meio que censurando ele lá dentro. Não ficou falando, não. Ele torceu pra não ver. Teve uma hora que viu. E aí, pula no rio lá, e ele, depois desse calor, subiu a cabeça dele, ele colocou a cabeça debaixo da água. Sim. E depois, por fim, acabou aquilo, mas ele saiu da água assustado e com muito frio. Sim. E assim com muito acaba... medo de ser alguma coisa ruim, né? Sim. Acontecendo com ele. Assim acaba, então, o capítulo 22, começa o 23, princípios. E a gente, antes de começar o princípio, a gente começa a ver que aconteceu 3 coisas, assim, peculiares com o Quoth. Então, ele teve ali uma exaustão térmica com o Kilvin, que aí ele foi pra Iátrica, melhorou, desmaiou, mas melhorou. Aí ele teve um calafrio com o Elxodal, também foi estranho, ele achou que era do cansaço que ele tava. E agora ele teve uma coisa mais forte, então como se a coisa estivesse piorando, né? Que depois eu vou conversar sobre isso mais um pouquinho nesse capítulo 23, que começa a piorar. E aí a gente vai começar os princípios do 23. Então tá, o coach, ele vai até a Mola, conta pra ela o que aconteceu e mostra uma cicatriz, um racho assim mesmo, um vermelhidão no peito. E ela acaba minimizando, falava que ele tava praguejando que nem uma velha. Mas, e aí depois ele vai até a Anchors, que é onde ele realmente está nesse capítulo, começa a contar essa história pros meninos, né, pro Simon e pro Will. E eles acham aquilo tudo muito estranho. Mas terminando de jogar as cartas lá, ele tem que cumprir as horas tocando na Anchors mesmo, que ele tocava 2 horas por noite, se eu não me engano. E aí ele toca lá algumas músicas. E eu acho, assim, engraçado, porque eles fazem algumas hipóteses, né? Não, então o que pode estar acontecendo? Ele falou, gente, eu tô com muito medo de ser algum componente que eu mexi na oficiaria. Ah, sim. Porque tem milhões de formas pra se morrer na oficiaria e devagar ainda. E aí o Simon falou, mas será que não pode ter sido aquela coisa de alquimia que o Ambrose fez em você? Das ameixas, né? Das ameixas, porque assim, o Ambrose não é um bom alquimista. O que até reforça a teoria que eu falei, gente, isso aqui não tá com cara de ser bom alquimista, porque ele fez justamente o exemplo mais usado na aula do professor e tal. E aí ele falou assim, o que será que pode ser? Aí eu não sei, eu tenho medo de ser alguma coisa mais grave da oficiaria. Sim, uma intoxicação por metais. Tipo cádmio, tem assim, ele falou. E aí realmente ele vai e começa a cantar na Anchors, e lá pra última, e a música acalma ele, como sempre, e lá pra última música ele começa a passar mal. Muito mal. Sentir calafrios, né? Muito frio. E aí ele termina a outra música, ele fica perto da lareira, só que ele tá não melhora, né? Não, ele tá com muito frio, tá tilintando mesmo. E aí ele pede pros meninos, fala assim, olha, vocês me levem pra cima, falam que eu não tô me sentindo bem pro Anchors, e me ajudem aqui a não fazer uma grande cena, né? Porque Sim. Ele tava com vergonha do que tava acontecendo. Sim, aí ele sobe com o Will e pede pro Sim pegar um pedacinho do fogo da lareira. Acendeu uma vela com o fogo da lareira, especificamente. Exatamente. E aí ele chega até lá, até o quarto, tipo, cambaleando mesmo. O Will meio que tem que levar ele arrastado mesmo. Sim, e o Will, que geralmente é contido, tá, tipo assim, até comendo palavras de aturando, você viu? Que ele fala assim, você, sei lá, ele come palavras mesmo. Então ele tá super nervoso, ele vê que o Quoth tá entrando numa hipotermia super severa, assim. Sim, aí chega o Sim com a vela lá, e ele vai e faz uma conexão. Ele corta a mão, eu acho, e fica um sangue dele, e ele conecta o sangue dele com a vela, com a lareira, pra realmente ele aquecer o corpo. E aí os meninos ficam muito assustados. Cuidado, que às vezes acontece coisa ruim quando você tá usando o sangue pra fazer essas conexões assim, exatamente, né? Às vezes perde um pouco o controle. Mas ele fala assim, não, mas tem que ser feito isso realmente. O Will, inclusive, fala, não, isso tem que ser feito. Ele tá muito gelado. Exatamente. E aí o coach se reesquenta, assim, fica bem, só que em um momento de distração, parece, ele começa a queimar acho que ele superaquece, começa quase que a queimar o peito, e ele desconecta tudo e vai pra janela, assim, realmente pegar um pouco daquele ar outonal. Sim.
E E aí, isso foi muito peculiar. Nessa hora, todo mundo. Ah, não. E aí eles começam novamente a pensar no que pode ter acontecido, tá acontecendo, né? sim, Porque eles ficaram completamente assim. Meu Deus, completamente chocados. E aí sim. eles começam a conversar quando de repente. Não, mas antes disso, eles começam a pensar, cara, isso foi uma coisa muito parecida com congelamento por conexão. E o coach, que já tinha meio que sofrido por conta disso, né, numas aulas anteriores do Hexadal, ele fala, eu tive essa mesma sensação, que era realmente um congelamento por conexão. E aí aconteceu aquele negócio do braço Sim, danado. porque na hora que eles estavam pensando, o Will fala assim, tipo. Gente, o que que acontece quando a pessoa. O que pode ser quando a pessoa esquenta, esfria, esquenta de novo? Tipo assim, isso fica com essa coisa assim. Aí, na hora que eles estão pensando, o braço do Colt se fere, tipo, profundamente. Como se fosse realmente uma Uma facada facada no bíceps, assim. de uma facada no bíceps de uma faca imaginária. Exatamente. E aí começa a jorrar sangue. E E aí ele eles ficam, começou a tipo. segurar o bíceps com a mão, com a outra mão, assim, realmente para conter o sangramento. E Essa cena foi tão legal. Sim. Nossa, foi muito legal. E aí ele meio que se concentra no alar dele e aí começa a vir meio que uma facada no peito dele. Só que como ele já estava mais preparado para aquele ataque, ele concentrou o alar dele, desceu ao coração de pedra e fez com que esse novo ataque fosse mais parecido com um beliscão mesmo, mas ficou um roxo no peito dele. Sim, nossa, foi muito interessante essa hora, porque quando ele descobriu que era malfeitoria, ou seja, provavelmente é uma pessoa que sabe simpatia atacando ele por simpatia, Usando provavelmente o sangue dele, que era algum sangue dele, né? sangue, cabelo, alguma coisa que Alguma permitisse coisa. uma conexão muito intensa. Aí ele focou o alar pra se proteger. Foi tão legal que ele falou assim: eu dividi meu alar em 3 partes e coloquei 2 partes pra manter o alar me protegendo. Tipo, isso é muito louco, porque, tipo assim, é como se você dividisse, e aí você poderia viver, você continua vivendo, mas parte de você tá te protegendo. É coisa muito. Nossa, é muito doido isso. Sim. E aí eles começam novamente a pensar. Quem pode estar fazendo isso com você? E aí o Colt, na hora, fala, tipo assim, com certeza é o Ambrose. Com certeza é o Ambrose que tá fazendo isso comigo. Eu devo ter machucado e deve ter ficado Sangue num na... pedaço de telha, sei lá. Sim, aí o William e o Sim falam assim, eu não acho que é o Ambrose. Principalmente o Will. O Will pondera que Ambrose sempre arranja alguém pra fazer o trabalho sujo contra o coach. Ele é um babaca inteligente, segundo ele. Então ele não coloca as mãos de fato no trabalho sujo. Exatamente. Né? E aí. E aí eles começam a pensar, tipo, não, mas então se não é o Ambrose, quem é? Porque, sim, o que você fez com o sangue que tava nas minhas ataduras? Ele falou assim, eu queimei. Aí ele, não, então tá bom. E aí eles começam a pensar, tipo, pô, você consegue pensar em mais alguém? Alguém da Iátrica, sei lá? Ele, não, ou as meninas da Iátrica, eles não iam fazer isso. E aí ele fala assim, mas será? Porque ele fica pensando, tipo assim, até que eles chegam na Devi, né? Sim. Aí o coach meio que dá um nó no estômago dele e pensa: quem mais tem meu sangue? Devi. E aí ele meio que fala que ele pegou um dinheiro emprestado com uma tal de Devi. E os meninos na hora não atinam quem seja essa Devi. Depois Exatamente. que eles entendem que é a Devi demônio. Olha a reputação dessa menina. Exatamente. Gente. E aí, tipo, a reputação dela é, tipo assim, meu Deus, quote, ela foi expulsa por malfeitoria. Aí o Will todo, tipo, justo, assim, sei lá, correto, sério, igual ele é, né? Não foi malfeitoria. Não conseguiram provar isso contra ela. Foi conduta imprópria. E aí ele fala, meu Deus, Colt, ela consegue dividir o alar dela em 8 conexões. Ela consegue fazer 8 conexões com o alar dela. Ou seja... Lembrando que o coach fazia só com 5 e já era muito. E Ou já seja, era, tipo assim, um alar super incrível, né? poderosíssima. E aí o Will fala: não, mas calma, tenta relembrar a sua última conversa com ela. Aconteceu alguma coisa que fez com que ela pudesse realmente querer se vingar de você de alguma forma? Aí o coach lembrou da última conversa, que ele tinha uma coisa que ela queria, que era o acesso ao arquivo, e ele não podia entregar. E ela, inclusive, ofereceu 40 talentos e ir para a cama com ele. E ele fez o quê? Ignorou. Exatamente. E ele pensou. Aí ele falou isso pros meninos, assim, de maneira mais ou menos não tão detalhada. E os meninos falaram: putz. É ela. Tipo assim, ela. e tipo assim.
Eles pensaram isso. E, tipo assim, o Cole sempre viu a Devi como uma pessoa amigável, tipo assim, Até amistosa. meiga, às vezes. Exatamente. A gente tem medo dela, né? Claro. Sim, Ela mas... tem momentos meio baixos, Mas ela assim, né? gostava do coach. Sim. E aí eu quero falar nesse momento que eu fiquei muito empolgada com o que eu pensei. E eu vou falar alguma coisa que eu pensei aqui agora pra vocês. No capítulo 22, que chama... Oi? Escape. Que é a hora justamente que ele tá explicando. A gente tá fazendo simpatia especializada e lá fala sobre o escape. E aí o escape, o que é, gente? Eles estavam aprendendo justamente a fazer simpatia com objetos que eles não sabem, às vezes, nem o que eles estão fazendo. Qual é o objeto, aonde ele está. Então, ou seja, é muito difícil fazer essa simpatia. Tem que ter um alar super bom. Vamos pensar o seguinte. O Quoth faz dias que ele tá sofrendo ataques, né? Então começou lá na sala do Kilvin, ele teve um pouquinho. Depois no Elxadal ele teve um pouquinho. Aí depois ficou um pouco mais forte no Rio Omet. Depois ficou muito forte na Anchors. E no quarto dele foi tipo o agudo. Ou seja, são ataques que foram piorando. Aí o que eu pensei com a Jordana? Só um minuto. E que foram piorando a partir do momento que ele tentou invadir o quarto do Ambrose. Não, começaram depois disso, né? Exatamente. Começaram depois Antes disso. ele tava de boa. Exatamente. Aí, então a gente tá vendo isso. Diante dessa aula da simpatia especializada, o que eu pensei? Bom, provavelmente é uma pessoa que não sabe que é o Quoth, que tá tentando descobrir o objeto, como se fosse uma vela no outro lado da sala. Tipo, o Quoth tá tentando acender uma vela que ele não sabe onde tá, que ele não sabe como que ela é. Então é super difícil. Então, por que eu acho que não é a Devi? Igual eu falei pra Jordana. Porque a Devi sabe quem é o Quoth, ela sabe como ele é, ela tem o sangue dele e o alar dela é forte. Muito forte. Então, o que eu falei pra Jordana? Jordana deve ser uma pessoa que não sabe que é o Quoth, que tá tentando descobrir. E como que essa pessoa vai descobrindo? Com o escape. Por exemplo, vamos supor que eu sou a pessoa que tô atacando o Quoth, eu tenho o sangue do Quoth, eu não sei que é o Quoth, e eu quero atacar essa pessoa que tá com o sangue aqui na minha mão. Só que aí eu sofro muito com o escape. Às vezes porque eu sou um simpatista ruim, às vezes porque eu sou um simpatista bom, mas eu não sei qual objeto que eu tô atacando, não sei onde meu objeto está. Então eu sofro muito com o escape. Então eu superaqueço, eu sofro as consequências da minha má simpatia. Só que aí eu vou começando a acertar. Eu vou começando a descobrir onde que essa pessoa tá, que jeito que essa pessoa... Isso é eu teorizando, né? Realmente a pessoa tá aprendendo naquele momento. Essa Exatamente. É a que dá a sensação. E aí eu vou sofrendo menos escape quanto mais eu acerto. Tanto é que provavelmente a pessoa tava fazendo ataques mais poderosos no Quoth porque ela sabe. E tava fazendo isso porque ela tava sofrendo menos escape. Então, se eu tô sofrendo menos escape, é porque eu sei que eu tô acertando. E aí vem outra coisa. Que eu pensei, Jordana, sabe por que eu acho que não é a Devi? Primeiro, porque ela sabe onde é que o Quoth tá. Primeiro, que eu sei que deve ser super fácil pra ela atacar. Segundo, que o alar do Quoth eu acho que não protegeria dos ataques dela. Não iria. Não iria. O alar do Quoth é o arcano, ele é o alar da barra de Hamston, mas parece que o alar da Devi é muito mais forte que o alar dele. Então, mesmo que o alar do Quoth fosse forte, não seria forte o suficiente pra Devi. Ela ia rir dessa defesa dele. Então, eu acredito que não é a Devi. Seja um simpatista ou ruim, ou seja um simpatista que realmente não sabe quem ele tá atacando. Ou seja, um Ambrose. Provavelmente. Aí ele vai. Aí tá. Isso é parênteses meu, né? Que eu fiquei super empolgada. E aí ele sai da Anchors e fala: Meu Deus, eu preciso espalhar o meu sangue, né? Só que quando ele sai da Anchors quase seminu, eu adoro que eles falam que quando ele tá sem camisa, ele tá seminu. Olha o exagero. Pois é. Ele tá sem camisa, todo ensanguentado, e ele sai andando pelos telhados dos lugares lá da universidade, principalmente do Magnum, né, pelo que eu entendi. Sim, do Magnum. E só que ele percebe que está prestes a chover, ou seja, ele que tinha um plano de ir lá na Casa do Vento, espalhar o sangue dele naquelas folhinhas tal como antes, esse plano estava arruinado porque estava prestes a chover, ia diluir o sangue dele e não ia ajudar em nada. Porque o medo dele é o seguinte, não, simpatia agora eu consigo me defender, mas e se essa pessoa descobre que eu tô me defendendo e vem me atacar pessoalmente? Pega meu sangue, usa como bússola
pra me encontrar pessoalmente e me atacar. Ou às vezes nem tão pessoalmente, mas ela percebe onde a pessoa tá, porque funciona realmente quase como um radar Sim. mesmo, né? E ela consegue focar, e foco é uma coisa muito importante, naquele local específico, que ela consegue localizar na mente dela onde de fato tá, e o ataque vai ser muito mais poderoso, realmente. O alar contra ele vai ser muito mais poderoso, né? Sim. Mas ele então tá, e ele nesse momento acaba encontrando no céu trovejante, assim, a Auri. Olha pra você ver. Oh, esse livro é bom demais. E ele fala assim, Auri, né, o que você tá fazendo aqui em cima? Tá prestes a chover, né? Ela fala assim, olha, você tá tipo um Amir, né? Um dos Ciridas. Aí o coach olha pra mão dele e tá um sangue seco no dorso da sua mão, tal como as antigas tatuagens dos membros mais importantes dos Amir, que eram Ciridas mesmo. E aí o coach... Não, parecia uma das antigas tatuagens com que os Amir costumavam marcar seus membros mais importantes. É isso que eu falei. Ah, uai, é membros dos Amir ou é membro de corpo? Membro dos Amir. Membro de cabeça, ombro, Não, joelho e pé. membro dos Amir. Ah, eu achei que era tipo... Integrantes. Eu sou um Amir forte e eu tenho o meu braço esquerdo forte, então eu vou marcar o meu membro esquerdo. Então não é. Ai, meu Deus. Eram os integrantes dos Amir. Faz mais sentido ainda. Os integrantes poderosos e nobres dos eu amei Amir saber disso. eram Ciridas. Amei. Aí, ele meio que olha assim, a mão dele percebe que parecia com uma coisa assim, e ele vai e acaba esquecendo da regra mais importante que ele tem, na verdade, de convivência com a Auri, que é não fazer perguntas reveladoras demais. Sim. E aí ele vai e pergunta, Auri, como você sabe dos Ciridas? E ela foge. Sim. E aí a gente começa o capítulo 24, Tinidos. Ah, é muito bom. Então ele sai, ele não pensa, não vou correr atrás da Auri por esse caminho que ela foi embora. Eu vou realmente ir até o Magno, até a Macieira, onde geralmente eu encontro, porque eu tenho coisas mais importantes pra resolver. Porque ele sabia que ele não podia correr atrás dela, que ela dentro de um subterrâneo, ela era inachável, sei lá se existe essa palavra. E aí, quando ele chega até a Macieira do Magno, ela vai e começa a soluçar mesmo, realmente chorando, fala, eu não gosto de contar. E ele fala uma coisa, nossa, foi muito tocante. De todas as coisas ruins que tinham acontecido comigo nesses dias, essa foi a que mais partiu meu coração. Sim. Então tá, e ela... Ele disse, o que pergunta, você né? tá fazendo aqui? Ele sabia que isso era uma pergunta segura, porque ele já tinha perguntado pra ela antes. Uhum. Aí ela falou assim, não, eu estava no alto vendo relâmpagos que pareciam árvores. Olha, eu não sei muita coisa sobre o Temor do Sábio, mas eu sei que tem uma coisa sobre árvore muito interessante, que eu acho que já é uma referência aqui, mas ela disse quando eu perguntei pra ela se tinha alguma referência, ela falou... Aí ela falou, e o coach continua perguntando o que tinham nesses raios, o que havia nesses raios. Aí ela fala, ionização galvânica. Ionização galvânica, tipo assim, de toda sabida, inteligente como ela é. Gente, aqui e nos próximos... Vou terminar essa parte primeiro. Ionização galvânica. Aí ela faz uma pausa e começa a ser poética novamente. Exatamente. E gelo do rio. E o balanço das tifas. Aí o coach fala que ele tava lá em cima porque ele queria guardar o sangue em um lugar, pois tinha alguém procurando por ele. E ela entende, né? E ele não tem que explicar mais nada. Não, ela entende. A Auri compreende completamente. O que fortalece o fato dela ser algum tipo de estudante ou ter contato com alguma coisa da universidade. Exatamente. Porque ela é muito sabida. Aí a Auri o compreende imediatamente e propõe uma solução, que depois a gente vai ver qual é essa solução, que é ir aos Tinidos. Na verdade, ela propõe ir aos Tinidos, só que a gente não entende que, na verdade, é uma solução para o problema dele. A gente vai entender daqui a pouquinho. Sim. E quando ele a encara, ele a observa, ele percebe que os olhos da Auri estavam mais escuros do que o normal. O nariz mais vermelhinho. E o nariz mais avermelhado, porque ela tava chorando, né? Sim, mas aí tem aquela questão dos olhos que a gente repara no Colt e agora a Auri também, né? E aí, nesse capítulo, a gente percebe dois paralelos muito fortes de semelhança mesmo com o Colt, que é tanto essa questão dela falar ionização galvânica,
que é parecido com o termo que ele usou se referindo ao fogo, reação química exotérmica, como também do escurecimento dos olhos quando tá mais chateado. Verdade. Então, tipo assim, o que eu penso é que talvez eles realmente sejam da mesma espécie de encantados. Essa É uma teoria que é uma teoria muito boa, né? É porque eu Porque a sempre gente acho... viu que o Bast muda de olho, né? Sim, e é uma teoria que eu sempre acho que a Áurea faz parte dos encantados e o Bast também. Eles É. têm alguma coisa O especial. Bast faz, né? O Bast Sim, faz, sim. Que a Auri e o Coach, eu acho que tem algum pezinho no mundo dos encantados mesmo. Aí ela pega e fala, nossa, eu não fugi tanto dessa vez. E foi tão legal, né? Porque ela foi tão, tipo, corajosinha. Sim, ela mostra, tipo assim, eu gosto muito de você, então eu nem... Eu nem fui embora tanto tempo agora dessa vez, né? Aí ele vai e fala, você tá de parabéns, né? E me desculpa de novo, ele é super pesaroso, assim. Aí ela vai e fala, você é meu Sirida, está acima de recriminações. E aí ela coloca a mão no peito dele e fala, Ivari Eninhos. Que quer dizer... Pelo bem maior. No nome do vento, fala. Exatamente. Pelo bem maior. Que é tipo uma frase do Zamir. Tipo amém, sei lá, uma coisa assim. Não, é tipo... É uma frase do Zamir, que representa o Zamir. Ivari Enin Elge, pelo bem maior. E aí, foi muito legal, porque ela vai levar ele aos Tinidos. Ele nunca tinha ido lá Ele antes. nunca tinha dado, porque ela falou que era particular. E aí, o Tinidos é tipo... Vem um degrau, uma escada em caracol, e essa escada entra num lago escuro, de águas escuras, e a escada some. E aí ele fica tipo assim, onde será, até quantos metros essa escada desce nesse lago escuro, né? E aí ele começa a escutar como se fosse duas garrafinhas de vidro batendo uma na outra. Um tilintar mesmo de vidros. E aí, nossa, a Áurea é muito gênia, eu acho ela muito gênia. E aí ela fala que... Explica que há alguma... Aí ela tem umas frases seguintes, tipo assim, essas garrafas, elas desaparecem, algumas desaparecem por 1 hora, ou 1 minuto, às vezes por dias, outras nunca mais voltam. É melhor ter pelo menos 4 lançadas de cada vez. Desse jeito, estatisticamente, você terá sempre 2 em movimento por aí. Eu nem entendi essa estatística, mas eu amei. Eu achei que ela é super inteligente. E eles fizeram 4 garrafinhas com sangue e cabelo, a pedido de Auri, e jogaram e lançaram nesse... E aí ela, nesses tinidos mesmo, nesse laguinho, nesse riozinho, nessa correnteza. E aí ela fala, agora você está seguro. Estamos seguros. Sim. Estamos seguros. E aí eu falei pra Jordana, tipo, nossa, Jordana, parece muito a Casa do Vento, só que de água, né? Sim. Enquanto a Casa do Vento faz movimentos aleatórios com as folhas e tal, aqui faz movimentos aleatórios com a água. É como se fosse uma casa de água, sei lá. Sim. E depois disso, Coach volta, né, pra universidade, assim, pro alto, né? E aí ele vai até a casa de Sim, em que ele dorme acompanhado de Sim e do Will, cada um fazendo realmente um turno para que Coach pudesse dormir e o alar dele estivesse protegido mesmo no sono. Sim. E aí ele fala uma coisa que foi meio sombria do jeito que ele falou. Eles eram o melhor tipo de amigos, que todos anseiam, mas ninguém merece, muito menos eu. E aí a gente entra em contato realmente com o Coach da pousada Marca do Percurso. exatamente. Muito pesaroso e muita culpa, realmente. Muito, exatamente. Que leva a gente novamente a pensar que aconteceu uma coisa muito realmente ruim com esses amigos dele Exatamente. mais à frente. Aí o capítulo 25, nossa, gente, eu acho que a gente tá até rápida hoje. Arrasamos. Arrasamos. Capítulo 25 é o capítulo último, né? Que chama Apreensão Ilegal. Que a gente vai ser introduzido por um novo personagem, né? Exatamente. Então tá, Coach. Embora os meninos já tivessem realmente colocado a cruz na Devi, ele não estava muito convencido de que fosse ela responsável por aquela malfeitoria. Exatamente. E aí, ele queria, de qualquer forma, providenciar algum artefato, algum realmente amuleto que o protegesse de qualquer ataque vindo de outras pessoas. Que ele precisava, portanto, do gramo. O gramo era um artefato inteligente concebido justamente para isso, para que outros não usassem o corpo dele como forma de conexão, como forma de ataque. Era como se fosse realmente uma armadura simpática, define o livro.
É siglística também. Sim. É que é tudo meio parecido. Tudo usa alar, tudo usa runa. E aí é siglístico porque ele usa runas de sangue e osso. Você viu depois do que eu vim falando? Só que ele pesquisa e ele não acha onde tá escrito o esquema desse gramo. E aí ele pede ajuda pro Kilvin. Ele fala assim, olha, ele falou assim, Couto, eu queria saber se você tá interessado em fazer algum projeto interessante, né? Por agora ele falou, então, eu tô pensando em fazer um gramo. Aí ele, gramo? Mas assim você tá suspeitando dos seus colegas arcanistas, né? Pra que você quer um gramo pra proteger de ataques outros, né? Você tá, tipo assim... Porque é meio que... Pensando mal dos arcanistas da atualidade, né? Achando que eles vão te atacar, né? É porque pensar em malfeitoria remete a um tempo em que os arcanistas usavam desse conhecimento para atacar uns aos outros, Exatamente. em que, inclusive, justificava eles serem queimados em praças públicas. Exatamente. Então, fazer um gramo é meio que alimentar essa desconfiança, né? Aí o Colt pega e joga no verde, assim, tipo, não, mas é porque eu queria do escape. O Eric Sadal falou que o escape, às vezes, ele é ruim pro simpatista. Então eu tava pensando se o gramo não é bom pra escape, pra eu me proteger contra mim mesmo. E aí ele, é isso mesmo, Colt, Relar Colt, pode fazer isso mesmo. O gramo protege contra o escape. Aí ele, então eu queria saber onde é que eu posso encontrar, né, esses folhetinhos aí, esses livros pra eu descobrir. Ele vai e fala assim, não, a melhor saída para você fugir dos escapes é você realmente aprimorar seu alar. Tipo, porque na verdade o gramo, depois ele fala, eu não disponho de elf, né? Como é que é? De pessoal mesmo, De pessoal, mas é porque eu não disponho de pessoal para fazer isso, porque eu preciso de todos eles trabalhando para próximo semestre, pro próximo período. É que ele fala que, tipo, o conhecimento necessário para produzir um gramo não está disponível para relares, só para os elfos. Exatamente. E que é as runas de sangue e osso. Porque elas eram poderosas demais para serem usadas por qualquer pessoa. E aí, meio que. Colt meio que esgota essa opção, né? Mas aí ele pensa, um segundo plano que não ficou muito claro, parece que ele vai realmente querer tentar produzir esse gramo às escondidas, né? Porque ele vai e solicita pro Kilvin uma sala privativa. Particular, exatamente. Porque ele quer trabalhar em outros projetos, mas não quer que ninguém fique cobiçando ele realmente. Exatamente, E aí o Kilvin cede pra ele todo empolgado, né? Tipo, ele tá ansioso por ver uma produção grandiosa do Colt, uma produção à altura de Colt. Sim. E aí ele dá até acesso a pedras preciosas, que a gente ouve um pouquinho, uns segundinhos antes, que inclusive para fazer o gramo tem que ter ouro para incrustar o artefato, né? Então, assim, realmente, talvez ele esteja planejando fazer por conta própria. E ele pensa, se eu não vou conseguir essa informação com o Kilvin, eu quero conseguir com o Manet. Só que o que acontece? O Manet tá naquela universidade faz 30 anos. Então, ele, mais que qualquer pessoa, ele é o que mais tem medo de expulsão. Então, ele não revela nada mesmo pro Colt. Exatamente. Então, resta ele e é o Fardo e Cevada. E conhecer o nosso novo personagem, que é o Slit. Porque Fardo e Cevada era a hospedaria mais suja e trambiqueira que existia aos arredores da universidade. Sim. Aparentemente, o dono dela era o Slit. Se não era o dono, era poderoso e influente, Que era onde ele ficava, né? Que era um estudante. Ele era um ex-estudante prodígio que tinha estudado por 10 anos consecutivos na universidade. Intermitentes. Ou seja, era vai e volta. Era tipo assim, era penalizado, ficava um tempinho fora, voltava. Era penalizado de novo, voltava. Ou seja, complicado. E mais que isso, ele tinha um talento exímio para achar coisas no geral. Inclusive, quando os dois se encontram... Nossa, é um encontro assim de... O Slit já o conhecia. Sim. Por fama. Sim. E reconheceu provavelmente pela aparência dele. E o Colt conhecia o Slit também, por fama também. Exato. E é engraçado porque um começa a contar pro outro os boatos que ele conhecem do outro. Eu acho assim, que de todos os boatos que eles conversaram, um foi o melhor. Que foi a hora que ele... Acho que foi um que é o que a gente tem que mais destacar. Que é o do Ambrose. Sim.
que o Quoth pega no finalzinho dos boatos que ele já escutou do Slit, ele pega e fala: talvez eu tenha escutado que você tenha arranjado 2 capangas pra o Ambrose pra eles matarem alguém. E aí, tipo, ele meio que não nega nem admite, mas ele fala: depois desse episódio, a fonte meio que secou pra esses capangas aceitarem esse tipo de missão. Porque um ficou cego e outro ficou gravemente ferido, Exatamente. uma coisa assim. Então, tipo assim, essa pessoa que foi atacada meio que está segura agora, né? Então, o que é muito interessante, né? Então, a gente tem um novo personagem que não é tão novo, né? Ele provavelmente é realmente o cara que encontrou os capangas pra Ambrose matar o Quoth. Tipo assim, Sim. que doido, né? E outra coisa interessante é que, além do Slit já o conhecer pela fama, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, olha, você não é nem aqueles nobres que estão lá só por conta do dinheiro, nem aqueles que quando chegam na universidade são tão realmente nerds, assim, que são tão bitolados que ficam com medo de fazer qualquer outra coisa que saia mesmo dos padrões dos métrices, né? Aí ele vai e fala, você é um sopro de ar puro. Novamente o vento sendo usado para caracterizar coach, né? Sim. E aí ele fala que ele precisa de algumas peças de artificiaria que são muito difíceis de encontrar. Ele não fala quais, né? Não fala, mas a gente fica sugerido que é o gramo mesmo, né? Que é alguma coisa, assim, nem o Slit ficou sabendo, né? Não. Mas ele só fala, tipo assim, que ele vai cobrar um preço altíssimo. Uns 30 talentos. Pra rapidez que ele precisa. E aí ele negocia, tipo, favores, né? O Quoth falou, mas será que não tem outra forma da gente negociar? E aí eles começam a conversar sobre favores, essas coisas. E aí o Slit pergunta se ele tinha dívidas com mais alguém, se o Quoth tinha. E aí ele fala que ele tinha dívidas com a Devi. E o Slit, que tava todo, assim, com a postura, tipo, jogando com o Quoth, jogando boatos. Tipo assim... A carcaça dele, tipo, a máscara dele dá uma quebradinha quando fala da Devi. Ele tava com um ar impassível. Quando realmente o nome da Devi surge, ele fica desconcertado, até um pouco amedrontado mesmo. Exatamente. O que faz a gente pensar, meu Deus, que menina é será essa? que o Quoth realmente... Porque a gente tá acompanhando uma narrativa do Quoth, né? Então a gente tá seguindo as opiniões dele. Porque na nossa cabeça, tipo, a Devi tá de boa. Tipo assim, a Devi, ela é ameaçadora, mas ela, tipo... O Quoth é foda também. Tipo assim, o Quoth é incrível, tipo, sei lá. Ele é poderoso e tal. Mas o Slit, que era o Slit, que era o super já viu barra de tudo, pesada exatamente. mesmo, ele temia a Devi. E ele inclusive falava, olha, se você não teme a Devi, você não é tão esperto quanto eu imaginava. Exatamente. E ele falou, não, beleza, então eu quero uma balestra. Balestra não é aquele trem que a gente tinha Exatamente, conversado, não era? é tipo um arco e flecha, só que é uma arma de arco e flecha. Onde que a gente tinha visto isso? Foi no Trebon. Ai, foi genial. Bate aqui. Mas eu não sei por que ele quer uma balestra direito. Tá? Então, ele quer uma balestra e eles negociam. Vai ficar... e ele negocia, tipo assim, 3 talentos. Aí ele, não, eu te troco por troca de algumas coisinhas da oficiaria. Então ele vai trocar negócio de ouro lá. Negócio de ouro. E aí, acaba essa cena. E ele vai e tá no arquivo com a Feyla. Eles se encontram na porta das Valaritas, né? Aí os dois trocam sonhos, né? Tipo, não, eu já sonhei com essa porta das Valaritas. É um rei que tá dormindo aí atrás. Umas coisas assim, você lembra? Aí o coach fala, nossa, eu sonhei com ela e eu simplesmente sonhei que eu não conseguia passar por ela. Exatamente, assim. E aí eles... E aí é tipo favor. A Feyla tá fazendo esse favor agora, né? Tipo, Feyla, eu tô sofrendo malfeitoria. Eu preciso saber como faz um gramo. Eu não tô autorizada a fazer gramo, mas eu queria que você me ajudasse. Ela, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Então a gente tem mais uma demonstração de amizade, né, nesses capítulos. E eles meio que fazem realmente uma pesquisa dos livros do arquivo, procurando qualquer menção que fosse a um gramo, realmente. Mas não tem. Eles ficam por horas e horas procurando, mas não acham nada. E aí... ele vai e fala, olha, a gente precisa agora achar recônditos mais doidos, assim, mais escondidos ainda, pra gente achar um livro que tenha alguma menção pra isso. Talvez a gente possa chamar o Will e o Sim. E aí a Feyla fez mó bullying com o Sim. Falou, não, o Will até que vai porque ele é escriba, mas o Sim...
Aí o coach meio que a censura e fala: Sim. Ah, você vê o Sim como uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito disposta e não realmente reconhece a inteligência dele, mas ele é uma pessoa boa e inteligente e pode nos ajudar muito se você está o subestimando. Aí fala assim, às vezes você valoriza mais um patife pomposo que uma boa alma, que é o Sim. Aí Que a boa alma, ela é subestimada, né? Tipo sim. assim. E um patife pomposo seria alguém como o Ambrose. E Exatamente, aí, todo mundo idolatra o Ambrose, acha ele sim, foda e tal. E o Simon, que é. às vezes tão capaz quanto por ele ser muito inocente, o pessoal Exatamente. subestima. Só que aí ela fala uma coisa muito genial. E você, coach, é o quê? Um patife pomposo ou uma boa alma? Ele fala, vamos continuar procurando. Mas claramente o coach é um patife pomposo. Acho que ele é uma mistura dos dois. Ai, ai. Eu acho que é. Não? Eu acho que ele é um patife pomposo. Ah, E é isso. é isso. Nossa, foi Nossa, rápido. caramba, a Quanto gente tempo acabou. deu? Não sei. Deve ter Vamos dado, sei lá, saber 50 depois. minutos? 1h10, às Arrasamos. vezes. Arrasamos. E é isso, gente. Então, para capítulos próximos, daqui 2 semanas, 26 aos 33. Eu vou deixar pra ler no último dia. É claro. Então é isso, gente. Então tá, gente. Fiquem com o Telu. Vejo vocês daqui 2 semanas, tá bom? Tchau, pessoal.